altar, altar, entrega, oferta, oferta. A gente vai estudar um pouquinho sobre as ofertas. Mas eu vou cantar um hino agora. Este hino fala da cruz de Cristo. Você conhece esse hino? Ele dizia um menino que estava perdido, chorando, e alguém encontrou o menino, e ele: eu quero voltar para casa, mas eu não sei onde é minha casa. Ah, mas se eu enxergar a cruz, aí eu sei chegar na minha casa. Então, o apelo do hino é: olhe para a cruz, e certamente alcançaremos a salvação. Ouça com atenção. Pois encontrei
Vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nos reunimos para juntos abrirmos a Tua palavra, para juntos ouvirmos a Tua voz, as orientações importantes que o Senhor tem a nos revelar. E para isso, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra a nossa mente. Bondoso Deus, nesta noite, nós queremos suplicar de maneira especial por pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas que estão enfermas, pessoas que os médicos já disseram, esta doença não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor sabe o que é melhor, seja feita a Tua vontade, Pai. Bondoso Deus, queremos suplicar em especial por pessoas que estão enfrentando dificuldades de trabalho, precisam trabalhar, mas não estão conseguindo. Por favor, Pai, abra as portas para que este Teu servo também possa encontrar um trabalho para o sustento da sua família. Bondoso Deus, queremos suplicar em especial pelas famílias. O Senhor tem nos trazido mensagens importantes, e para aqueles que colocam em prática estas mensagens, o Senhor já tem restaurado os lares. Mas continua, Pai, intercedendo, continue nos auxiliando para que possamos, como família, fazer o nosso melhor para honrar e glorificar o Teu nome. Bondoso Deus, estas bênçãos nós pedimos nesta hora, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. No capítulo 4, verso 5. Capítulo 4 de Malaquias e o verso 5. Diz assim o texto sagrado: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Gostaria de dizer que quando a palavra de Deus usa a expressão terrível, quando a gente ouve a palavra terrível, parece uma coisa horrível, uma coisa destruidora, algo muito feio. Mas a palavra de Deus, em algumas expressões, usa a palavra terrível para dizer esplendorosa, terrível de bom, tá? Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, majestoso, glorioso dia do Senhor. Que evento é esse, queridos? Que evento é esse? Volta de Jesus. Mas Malaquias escreve, voltando: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por que Elias? Elias foi um tremendo profeta, foi um profeta, um homem de Deus. E um dos grandes episódios foi quando ele restaurou a verdadeira adoração ao povo de Israel. Vocês se lembram, não é? Na época de Acabe, Jezabel, e estes reis, o rei e a rainha, levaram o povo à idolatria, à perversão. Eles se afastaram de Deus. E Elias, nesse tempo, foi suscitado, chamado por Deus para restaurar a verdadeira adoração. E você se lembra que lá no Monte Carmelo, o Monte Carmelo fazia parte, um dos montes, do grupo de montes e montanhas chamada Megido. Este grupo de montanhas chamada Megido, Carmelo fazia parte de uma delas. E Megido, te lembra alguma palavra? Armagedon, não? Armagedon. Porque nestes lugares duas coisas aconteciam. Quando o povo de Deus ia batalhar, ia guerrear, então aquele local era estratégico para a vitória. E quando Deus queria se manifestar, numa manifestação de Deus para o povo, diretamente para o povo, Deus também pedia para que
que eles se congregassem ali. E então Deus ajuntava o povo para duas situações, ou para guerrear, ou então para a manifestação de Deus, para guerrear contra os inimigos e para Deus se manifestar. Onde é o Apocalipse fala do Monte Sião, ajuntarei o meu povo no Monte Sião. Qual é o Monte Sião hoje? Onde é que Deus reúne o seu povo para guerrear contra o mal e também para se manifestar? Na igreja. A igreja é este local, é estratégico. Pastor, ao invés de ir à igreja hoje, é 1 hora de culto, eu vou ficar em casa e vou ler a Bíblia durante 3 horas. Cuidado, não é a mesma bênção. Há bênçãos no lugar onde o Senhor congrega o seu povo que não teremos em nossa casa. Pode estudar a Bíblia, pode fazer uma vigília, mas não deixe de se congregar, não deixe, porque é aqui que Deus peleja a nosso favor, nos dá a vitória e também é onde Ele se manifesta. Deus se manifesta e não vai se manifestar em outro lugar. Voltando ao episódio de Elias, então você se lembra que os 400 soldados de Baal e mais 450 sacerdotes da rainha Jezabel, no total 850 estavam juntos ali para uma peleja. Quem seria vencedor desta peleja? O Deus Baal ou o Deus de Israel? Você se lembra da história? Eles construíram um altar, passaram praticamente o dia todo ali clamando para Baal, não é? E Elias tinha um senso assim, um pouco de humor. Ele dizia: grita mais alto, Baal deve estar mais longe. Eu acho que ele está ficando surdo. Será que ele está dormindo? Em vez de Elias levar a sério, né? A batalha não estava tranquilo. E aí então, quando chega a vez dele, ele diz para colocar água em todo o altar. E ele começa a orar a Deus. A oração de Elias é impressionante. Você vai encontrar esse episódio no livro de Reis. E aí então, antes de terminar a oração, o sacrifício ali, desceu o fogo do céu, consumiu todo o sacrifício e derreteu até as pedras. Ele acabou, lambeu a água, o fogo. E ali então, a manifestação de Deus, Elias restaura em Israel verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. E Malaquias então está dizendo que antes que o Senhor Jesus volte a esta terra, Ele enviará Elias. Quem é Elias agora? Quem é Elias? Eu e você. Nós somos o Elias, queremos restaurar, temos o dever de restaurar a adoração a quem? Ao verdadeiro Deus. Lembra do Apocalipse 14, 6 em diante, as 3 mensagens angélicas? Restaurar, adorar e temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai o Criador, fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. Você percebe? Quem é Elias? Eu e você somos Elias, somos os porta-vozes de Deus. Deus espera que eu e você façamos isso, e restaurará. O verso seguinte diz, no verso 6, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O altar da família, queridos, o que é o altar da família hoje, em nosso lar? Culto familiar. Você tem erigido o altar sagrado ao Senhor? Você tem reunido a família para prestar o culto matutino e o culto vespertino? O povo de Israel tinha o costume de manhã e de tarde cultuar ao Senhor. Às 9 da manhã eles tinham o costume de orar, ao meio-dia também, às 3 da tarde também. Inclusive, às 9 da manhã e às 3 da tarde era oferecido sacrifício no templo em Jerusalém. Mas era dever de cada pai, de cada sacerdote no lar, reunir a família, o altar da família, o culto familiar. Pastor Arnoval, o senhor trouxe aquele texto de ontem. Pastor Arnoval trouxe um texto ontem, e falando da restauração que haverá. Os pais converterão aos filhos, os filhos converterão com amor aos pais, haverá harmonia
Quer falar, pastor? E ele já falou quando ele fez um curso sobre família, é de arrepiar. Promessa de Deus para todos nós. Ele enviará um anjo a arrecadar os filhos que estão fora da igreja e trazê-los aos pais. Amém? Amém. Aqueles filhos que saíram. A última grande obra de Jesus antes do fechamento da porta da graça não é uma pregação em massa, não é conversões, mas é buscar lá fora os filhos. Esta é a grande, o que Jesus irá fazer antes de fechar a porta da graça. E sabe o que diz o texto? Que os filhos se lembrarão da sua infância, das lições que os pais ensinaram, e eles retornarão para os pais e para Cristo. Em resposta à oração das mães. Em resposta à oração das mães. Não é maravilhoso, irmãos? Se você está feliz com esta declaração inspirada, diga amém. 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 Então, não pare de orar, não desista, não pense que você perdeu. Hoje, talvez nosso filho dê preocupações para a gente, mas o Senhor prometeu, esta será a grande obra que o Senhor Jesus fará. O anjo vai buscar os filhos em resposta à oração das mães e dos pais piedosos. Deus seja louvado por isso. Abra a palavra de Deus em São João capítulo 3, verso 16, e eu penso que você conhece de cor esse texto. São João capítulo 3 e o verso 16. Por isso, queridos, restaure o altar da família. Pastor, a gente já tem feito culto familiar, então permaneça. Pastor, olha, a gente de vez em quando faça todo dia. Se eu não me engano, no ano passado eu comentei com vocês aqui. É simples. O sacerdote do lar, pastor, o meu marido não é da igreja, só eu, a esposa é da igreja, ok? Chega de manhã e comece a cantar. Pegue o inário, pegue uma coletânea, comece a cantar ali no local do culto e diga para os filhos, quando eu começar a cantar, é o momento de vocês se prepararem para vir ao culto. Nós iremos cultuar o Senhor. Você não precisa ficar chamando a porta aí, escova logo o dente, ou está atrasado. Não, comece a cantar e eles entenderão. Vai começar o culto. Então quem está terminando de escovar o dente, já vem que senta. O outro não levantou ainda, vem com a cobertinha, mas ele vai vir sentar, porque é a hora do culto familiar, nessa hora sagrada. Eu quero abrir um parênteses aqui. É no culto familiar, irmãos, que a gente instrui os filhos a serem reverentes nas coisas de Deus, igual Samuel, lembra? A reverenciar as coisas de Deus não é na igreja. Aí na igreja o menino quer andar, quer correr, quer tal. Aí o pai e o fica bravo, ou deixa, né? Ou é como descendente, deixa ela indo lá passeando, tá bom? Ou o pai é estúpido, pega a criança e não vai bater. Não, é em casa é mais fácil. Faça o culto familiar, e na hora que o filho quer, né, fazer alguma coisinha que não condiz com a adoração a Deus, diga: filho, esse não é o momento. Você tem que reverenciar as coisas de Deus. Pode acreditar, reverência no culto familiar, reverência na igreja, tá bom? Porque Deus, São João capítulo 3, verso 10, porque Deus alguém certa vez disse que se toda a Bíblia fosse destruída e ficasse só São João 3, verso 16, não tivesse mais nada, do Gênesis ao Apocalipse, só restasse este texto, este verso seria suficiente para a gente entender o plano da salvação, o plano da redenção. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tem o quê? Olha o que pensa, olha a graça de Deus. Ele não diz assim: para todo aquele que tomar a decisão, a iniciativa de ir até Jesus e se penitenciar. Não, ele está dizendo: eu entreguei o meu filho
que eles acreditam. Está chovendo muito, Deus da tempestade está irado e está começando a destruir as casas e vamos aplacar a ira do Deus da tempestade. Então oferecem, dão uma oferenda para aplacar a ira, porque os deuses são irados, eles querem destruir. Então você oferece para ele ficar bonzinho. As igrejas evangélicas que pregam a teologia da prosperidade ensinam algo completamente diferente da palavra de Deus, da Bíblia. Você traga a tua oferta. Se você trouxer a tua oferta de fé, olha, Deus vai te enriquecer. Isso significa o quê? Barganha. Traga para depois você receber. A palavra de Deus nunca diz isso. A palavra de Deus diz que nós temos inúmeros motivos para agradecermos e para ofertarmos, porque Ele fez primeiro. Se você não é feliz porque você não anda direito, porque você gostaria de ter uma beleza e não tem, porque você gostaria de ter dinheiro e não tem, eu sou infeliz porque eu gostaria de ser mais alto e não sou, você tem um motivo para ofertar sempre ao Senhor. Qual é? Primeiro, o salário do pecado é a morte. E quantos pecaram? Quantos? Todos. Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte, qual é o nosso destino? A morte. Eu e você, nosso destino é a morte. Mas então o Senhor Jesus, Ele vem a esta terra, vive corretamente e Ele merece a vida, porque viveu corretamente. Então Ele diz ao Pai: Pai, a vida que eu mereço, eu quero entregar ao pecador, e a morte que ele deve pagar, ele paga. Se nós não agradecermos a Deus por esse motivo, irmãos, nosso coração é muito duro, muito duro. Por isso eu quero passar nesta hora a teologia, a palavra de Deus, a teologia da oferta. Qual é a maior de todas as ofertas? A maior de todas as ofertas, o Senhor Jesus vindo a este mundo. Não seria fácil Jesus ter destruído Adão e Eva? Seria fácil, né? Eu não disse que se vocês comessem do fruto vocês morreriam? Falou-se, Senhor, pois é, morri, acabava o problema, não é? Tão fácil. É por isso que Deus não deixa a gente ser Deus, porque a gente resolveria de maneira muito fácil. Mas escute o que eu vou dizer. Ele não poderia ter barganhado com Satanás? Dito para Satanás assim: Satanás, Lúcifer, eu vou fazer aí uma galáxia com bilhões de planetas habitados. Você vai lá, dirige lá, mas deixa quieto o planeta Terra. Poderia ter barganhado ou não poderia? Ele também não poderia ter dito, ele é Deus, ele não poderia ter dito para Adão e Eva assim: eu disse que ia morrer, mas eu estou com dó de você, não vou morrer não. Faz de conta que não aconteceu nada. Podia ou não podia? Mas o Senhor Jesus escolhe a maneira perfeita de resgatar, para não deixar dúvida do universo de que Ele nos criou e nos comprou com o seu sangue. Ele é Deus. Ele se fez carne. A gente, humano, tem vontade de ser Deus. Se eu tivesse poder, eu mudaria e faria tanta coisa boa, né? Igual, irmão, pastor, pode jogar na loteria, porque se eu ganhar na loteria, eu vou construir 10 igrejas. Irmão, Deus não precisa disso. Jogo de azar, para o cristão não participa. Não, mas eu ia ajudar os pobres. Não precisa, irmão. Ajuda com o pouco que você recebe e Deus te dará muito. Fica tranquilo, mas não precisa disso. A gente tem vontade. Agora, Deus, o soberano, querer ser humano, querer vir a este mundo, Ele poderia pelo menos ter escolhido um bom palácio para nascer, não é? Uma família extremamente respeitada, e dizer: olha, eu sou Deus, vocês me adorem, e eu vou ver o que eu posso fazer para salvar vocês. Poderia ou não poderia? E sair desde criança fazendo um milagre aqui, lá mostrando o seu poder. Mas Ele escolhe nascer num coxo, onde os animais comem. Ele é rejeitado na estrebaria, os animais
queridos, eu pergunto a você, este sacrifício foi perfeito ou não? Não tenha dúvida. Claro que foi perfeito, porque o Senhor Jesus sempre foi perfeito. Quando eu entrego a minha oferta de adoração, preste bem atenção quando eu vou falar, a minha oferta de adoração, esta oferta tem que ser perfeita, porque ela simboliza Jesus Cristo que se entregou como oferta para resgatar-nos da maldição do pecado. Vamos a alguns textos rapidamente, não deve ter que terminar hoje. A gente continua amanhã. Aqui, no Deuteronômio 16, se não der tempo, irmão, de copiar todos os textos, vai ficar gravado no computador. Em algum momento, os meninos do som, gostaram dos meninos novinhos do som, eles podem projetar para você copiar. Levítico 22, 17 a 22 fala das ofertas e já faz uma ressalva: Deus não aceita ofertas defeituosas. Se Deus não aceita ofertas defeituosas, a pergunta é simples: será que em algum momento eu tenho dado oferta defeituosa? Será que em algum momento eu tenho dado oferta sem perfeição? Como é isso, pastor? A gente vai ver logo a seguir. Mas Deuteronômio 16, 16, Êxodo 34, 20, Êxodo 23, 15, diz que o povo de Israel, eles tinham 7 festas anuais. Antes do tabernáculo, a pessoa podia ofertar, montava um altar. Você lembra de Abraão? Por onde ele passava, ele erigia um altar e sacrificava. Até pessoas dizem que Abraão deixou um laço. Você sabia direitinho por onde Abraão passava, porque ele sempre deixava ali. Os patriarcas faziam isso. Noé saiu da arca, erigiu um altar de sacrifício ao Senhor, representando a Cristo. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus pediu para que se construísse então o tabernáculo, então Deus instituiu que o sacrifício seria realizado onde? No santuário, no templo, no tabernáculo. Só que, como o tabernáculo ficava em um lugar e o povo morava afastado, principalmente quando eles chegaram em Canaã, era muito longe. Então, o que Deus orientou? De 7 festas anuais, eram 7 festas anuais, o povo teria que participar de pelo menos quantas? Pelo menos de 3. Pelo menos 3. Eles tinham que fazer forças, tinham que ir, tinham que participar destas festas. E Deus orientou que quando você viesse para adorar, para ofertar, não viesse do quê? Não compareça perante mim de mãos vazias. Traga a tua oferta. Vou falar rapidamente. O mais rico, ele poderia oferecer até bois. Traria lá 2, 3 bois. Você lembra do sacrifício de Salomão, por ocasião, não é? Quando ele pediu sabedoria a Deus, muito boi. Ele ofereceu um sacrifício e tinha dinheiro. Filho do rei Davi, muito dinheiro. Mas quem não tinha muito dinheiro poderia oferecer o quê? Cordeirinho mais barato, todo mundo ali, quase todo mundo criava, era fácil. Mas se mesmo assim a família fosse pobre, lembra de José e Maria, quando foram apresentar Jesus no templo, quantos cordeiros eles levaram? Nenhum. Eles levaram 2 pombinhas. 2 pombinhas. Olha, você não tem condições de trazer um cordeiro, o cordeiro representava Jesus, então traga 2 pombinhas, uma
quando? No sábado pela manhã, um diácono basta, a gente dá oferta. Você vai perceber que há inúmeras ofertas, inúmeros motivos para ofertar. Posso dizer uma coisa? Não há registros na palavra de Deus de alguém que for adorar e tenha levado farinha. Não tem registro. Não tem registro. A flor de farinha, né, que era a oferta. Quando não tem passarinho, então traga farinha, traga um pouquinho, mas traga a tua oferta. Não tem registro. Que bênção. Porque mas o texto bíblico não diz, precisa de sangue, porque sem derramamento de sangue não há o quê? Uma remissão de pecados. E o adorador que traz a farinha? Deus abriu exceção, queridos, no sangue, para não abrir exceção de alguém dizer assim: eu não posso dar nada. Olha, Senhor, eu estou aqui, não tem nada. Alguma coisa você tem. Quem ofertou mais? Os ricos ou a mulher, a viúva? Não tenha dúvida. Por quê? Ela deu tudo. Ela deu tudo, ela entregou tudo que ela tinha. Ela trouxe uma moedinha de 5 centavos. 5 centavos não dá para fazer nada, 10 centavos. Não, os estudiosos dizem que aquelas 2 moedinhas ela poderia passar a semana. Mas não comprava mantimento por uma semana. Ela entregou tudo. E Jesus observou a benevolência, a gratidão dessa mulher. Queridos, ofertar não é dar para Deus, qualquer coisinha. Deus precisa do nosso dinheiro? Precisa. Ele diz: eu sou dono da prata e do ouro, tudo me pertence. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o dízimo. Você vai perceber, eu não sou dono do que eu tenho. Pastor, mas eu trabalhei, eu suei, eu me esforcei, eu abri mão de outras coisas para conseguir tudo que eu tenho. Escute, Deus te deu força. Eu não sou dono de nada, nem você. Deus é dono de tudo. Nós somos o quê? De Deus? Mordomos. Então vamos lá rapidamente. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos enriquecer com as nossas dádivas. Diz o salmista: tudo vem de ti e das tuas mãos podamos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. E agora veja bem o próximo texto. Esse muda. Está andando atrasado. Volta. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ofertas. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não proveu? Não proveu. Você quer demonstrar amor a Deus e gratidão a Deus? A maneira como Deus me enxergou é através da oferta. Não diga assim: irmãos, recebi um milagre de Deus e por isso eu vou dar 10 estudos bíblicos numa semana. Não é essa maneira que Deus proveu para nós demonstrarmos amor e gratidão. Não foi essa maneira. Irmãos, olha, estou tão feliz que Deus deu uma bênção, derramou uma bênção, e agora eu não vou mais cortar o meu cabelo. Agora meu cabelo vai ser um sinal de que eu estou muito grato a Deus. Pode cortar o cabelo, porque não foi essa a maneira que Deus proveu. É através do quê? Das ofertas. E é a única maneira de manifestar nossa gratidão e amor a Deus. É claro, se eu não tenho gratidão a Deus, por que vou ofertar? Se eu não tenho amor a Deus, por que vou ofertar? Eu falei do sincretismo, então hoje a gente entrega assim, não é? Irmãos, agora é o momento das ofertas. Se você seja... uma vez eu fui anunciar isso, mas eu era menino, 14, 15 anos, e eu disse assim: que nós possamos ser generais nas nossas ofertas. Eu vai ter a relação da igreja, mas foram generais. Eu falei, eu misturei generosos com liberais. Generosos com liberais não é generais, mas eu era generosos ou era liberais. Aí pronto, a gente vai na carteira. Deixa eu ver quanto tem. De 50 não, de 50 não, de 20 não, 20 ainda não.
noção clara do que é ofertar, como ofertar e em quais circunstâncias ofertar. Era uma oferta totalmente consumida sobre o altar, que não importa o animal que fosse, tá? De preferência o cordeirinho. E a oferta contínua, todo dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde, um cordeirinho era sacrificado por aqueles que moravam longe, não podiam estar presentes, mas normalmente você trazia o seu cordeirinho, sem defeito, sem mancha, e oferecia ao Senhor. Esta oferta era totalmente queimada e consumida sobre o altar. Representava quem? Por isso a necessidade de ser perfeito. Não podia trazer um coxo, não podia trazer um doente, tinha que ser perfeito. Perfeito, porque esta oferta representava o Messias. E o desejo do ofertante era de se dedicar completamente a quem? A Deus. Quando você entrega a tua oferta, você diz assim, você está cantando, quero ofertar, quero, está cantando esse hino, né? Você faz a tua oração, Senhor, eu quero me dedicar completamente ao Senhor. Por isso entrega a minha oferta. As ofertas de cereais, outro tipo de oferta, eram as ofertas de cereais. Eu mudei. Volta para mim em slide. As ofertas de cereais eram o reconhecimento da soberania de Deus. Você vê a primeira oferta totalmente queimada, o ofertante queria o quê? Se consagrar a Deus. Senhor, eu quero me consagrar. Essa outra oferta de cereais, a oferta queimada. Agora a outra oferta, a de cereais, acho que a minha filha deve estar fraca. Volta um. Era o reconhecimento da soberania de Deus e a dependência dele. Cereais, a oferta de cereais. Então, o israelita, ao plantar, e tudo que ele plantava, então ele oferecia ali, ele lembrava da soberania de Deus, por isso ele ofertava. Mas veja bem, ele não só chegava no final de semana, tirava alguma coisa e dava. Ele tinha a oferta totalmente queimada, a oferta de cereais, que era o reconhecimento da soberania de Deus, dependência dele, era um ato de adoração a Deus como Criador de todas as coisas. Próximo slide. E as ofertas pacíficas, um outro tipo de oferta, esta se dividia em 3 tipos. As ofertas pacíficas. A primeira, por ações de graças, ou seja, um ato de gratidão por uma bênção especial recebida. Então eu recebi uma bênção especial, eu tenho que ofertar. Ah, mas a minha colheita foi farta, é outra oferta. Ah, mas a minha entrega total, minha consagração a Deus, era outra oferta. Então agora, por uma grande bênção recebida, então eu iria ofertar. Levítico 7, verso 12, fala dessa oferta. Próximo slide. O segundo tipo de ofertas pacíficas eram as ofertas de votos. Você faz um voto. Senhor, eu quero propor no meu coração, eu vou fazer isso. Não para conseguir algo, é ruim. Você pode fazer para alcançar. Eu vou fazer um voto. Mas Ana, e aí está o exemplo de Ana, ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der a bênção de ter um filho, eu vou dedicá-lo completamente ao Senhor. Fez um voto. Mas olha só, a entrega dela. Ela poderia ter falado, olha, eu vou entregar, eu vou fazer uma oferta de 500 bois. Vale muito menos do que um filho. Mas não tenha dúvida disso. Não, ela disse, se o Senhor me der a bênção, então eu me dedicarei ao Senhor exclusivamente. É um outro tipo de oferta, não é? O agradecimento antecipado por uma bênção desejada. Então você vota e faz a oferta, não é? Se eu alcançar a bênção, então eu vou ofertar. Um dia, meu pai sempre conta de um irmão da igreja muito rico lá em Assis, e aí então ele estava com um problema nas vistas. Eu vou usar o dinheiro de hoje. Ele disse para o meu pai assim, ele é um ancião da igreja: irmão Luiz, se Deus abençoar que eu possa voltar até a visão, eu vou dar uma oferta de 50 reais para Jesus. Não, meu pai ficou transtornado, né? Irmão, Deus não precisa disso daí. Deus precisa da confiança do Senhor. Então, Senhor, se eu alcançar, eu dou. Não, a oferta
oferta? Expiação pelos pecados cometidos por ignorância. Era uma oferta de substituição vicária. Simbolizava quem? Cristo pagando as dívidas espirituais. Esse era outro tipo de oferta. Eu cometi um erro, mas eu não planejei aquele erro, aquele pecado. Eu pequei. Eu não sabia que era errado. E alguém veio e falou: você errou. Errei. Eu não sabia que era errado. É um pecado por ignorância. E a oferta: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me perdoa, mesmo sem eu saber que estava errando. Pecado por ignorância. Havia também esta oferta. Levítico 4, 2, 13, 22 e 27. E as ofertas pelos pecados voluntários. Lembra Davi, não é? Ele planejou, ele olhou a Betseba, não é? Se banhando, e ele começou a planejar um pecado assim que foi terrível, planejado, e então, quando ele se arrependeu, ele ofertou ao Senhor: o Senhor me perdoa, eu errei terrivelmente, assassinei um inocente. Cadê a oferta? Havia oferta por isso também. Você percebe a diferença dos nossos dias? Irmãos, esse é o momento de recolher os dízimos e as ofertas, irão pregar o Evangelho ao redor do mundo. A gente vai ter dinheiro. A gente não para para pensar nos nossos erros, na bênção que Deus derrama, nas dádivas que Deus nos dá. Nós não paramos para pensar. Por isso é importante isso daqui. É por isso que já está no computador. Se você quiser isso aí, entrega um CD para eles, eles gravam, você vai para o computador e pare para analisar. Oferta pelos pecados voluntários era fazer expiação pelos pecados conscientes, para expressar arrependimento, confissão e obter o quê? Perdão. Havia um outro tipo de oferta. Eram as ofertas de manjares. Do que consistia a oferta de manjares? Era uma profunda gratidão pelo conhecimento obtido em relação a Deus e aos seus princípios. Uma completa consagração e dedicação do que sou e tenho. Olha só, a partir do momento que eu começo a aprender sobre Deus, ter um conhecimento mais aprofundado sobre Deus, a oferta, não é? De manjares. Eu estou adquirindo mais conhecimento. Olha, isso tudo eu não sabia, agora eu estou entendendo. Olha agora. E a gente fica feliz, alegre. Mas essa oferta, o israelita trazia essa oferta também. Mas porque essa oferta significa o quê? Olha, eu aprendi mais e mais sobre Deus. Então eu quero, com gratidão, ofertar ao Senhor. Você pensa que o povo de Israel tinha dificuldades para ofertar depois de tudo isso? Não. Quando Moisés disse lá: a gente vai construir um santuário. Então tragam as suas ofertas. Eles já tinham essa noção. Mas trouxeram com muita alegria. Moisés não precisou pedir para parar? Não, para. Mas eu quero entregar, Moisés. Não, a gente já tem muito. Está sobrando. Ele teve que rejeitar as ofertas. E quando Salomão foi construir o templo, agora suntuoso, uma arquitetura moderna para a época, a mesma coisa, porque o povo já tinha o quê? Esse espírito de reconhecimento e gratidão, eles não tinham dificuldade de ofertar. Você sabe o que Ellen White diz sobre o povo de Israel? Das rendas que eles tinham, imaginem que era R$100 a renda total. 25% ou um quarto das suas rendas, eles entregavam ao Senhor. 10% dízimo, 15% oferta. Deixa eu te perguntar, você já viu algum judeu pobre passando necessidade? Olha para o Silvio Santos. Silvio Santos veio para o Brasil, ele estava aqui no Brasil, nasceu aqui, né? Era camelô. Você já viu o dono das Casas Bahia, Samuel Pago? O Justus também, de ascendência, não é? Roberto Justus. Pessoas que são inteligentes, são dadivosos. Um quarto das suas rendas eles entregavam em uma utilização do templo.
sabão de pedra, sabão feito em casa. E ele decidiu ser fiel a Deus, 10%, dízimo do Senhor. Depois ele entregava a oferta também. E aí foi aumentando, Deus abençoando. Em algum momento ele decide entregar 90% de toda a renda. 10% dízimo, 80% oferta. Se tornou multimilionário. Colgate, escova dente com as pastas Colgate. Um dia ele parou de ofertar. E aí então alguém foi visitá-lo, o pastor foi visitá-lo e disse: irmão, eu tenho percebido que o senhor tem falhado no dízimo e das grandes bênçãos que Deus tem derramado ao Senhor. E o Colgate foi sincero. Ele falou assim: pastor, a palavra de Deus diz que a gente tem que dar com alegria, mas é muito dinheiro que eu tenho que dar. Eu não estou mais dando com alegria, então eu não estou dando mais. E o pastor entendeu: o senhor tem razão, vamos orar então. E na oração o pastor disse: Senhor, tira toda a bênção que o senhor deu a esse irmão Colgate, porque ele está entregando muito, ele acha que é bastante. Então deixa ele talvez de novo. O Colgate interrompeu: pastor, para a oração, para a oração. Eu vou voltar a devolver com alegria. Alegria. Melhor, né? Pastor, para com a oração. Não deixou o pastor terminar. As bênçãos de Deus, reconhecimento de Deus. Muda para mim o slide. Ide ao Senhor com o coração transbordante de gratidão pelas misericórdias passadas e presentes, e manifestar vossa apreciação da liberalidade de Deus, levando-lhe vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. Só que Ellen White, não é? Ela menciona os três tipos de ofertas: ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. E aí estão as três ofertas. E quando que Deus não aceita? Qual é a oferta defeituosa que Deus não aceita? Malaquias fala: você vai ofertar o teu governador? Você vai dar um animal doente? Você vai dar um animal cego? Você não vai dar o melhor? E por que eu, Deus dizendo, por que eu, Deus, tenho que aceitar uma oferta defeituosa? E quando é que uma oferta é cega? É quando o ofertante dá qualquer coisa. A oferta não foi planejada. Chegou a hora da oferta. Não foi planejado. É uma oferta séria. Deus aceita? Deus não aceita. Logo, a oferta tem que ser o quê? Planejado. O apóstolo Paulo já deu a orientação: no primeiro dia da semana, ou você recebeu o teu salário, é semanal que você recebe, é mensal, é semestral. Então, junta a família, para que os filhos aprendam a ofertar, a dizimar e dizer: olha, nós recebemos tanto. Segundo ponto, uma pessoa ia dizimar os animais. Conta primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. A décima é de Deus. Primícias. Deus diz: as primícias. O que são as primícias? Primeira é de Deus. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 9 e 10. 11 de Deus. 12, 13, 14, as primeiras. Não é? Vamos ver quanto está devendo na Casa Bahia, prestação do carro. Olha aqui, olha o dízimo agora. Primeiro de Deus. E aí você vai ver, Deus diz: fazei prova de mim. Eu vou escancarar as janelas do céu, derramar bênçãos sem limites. Lembra do menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos para Jesus? Quantas pessoas foram alimentadas? E você ouviu lá no Riachão, o ano passado, o pastor Ivan Paz dizendo: se Deus fez milagre com peixe morto, Ele não quer fazer milagre na tua vida. Você quer viver com os teus recursos. É que a gente é egoísta. A gente recebe o salário: não vai dar, está apertado esse mês. Senhor, o senhor entende, né? O senhor me perdoa. Deus disse primeiro. Lembra a viúva pobre lá de Serepta? Elias chegou e disse: dá uma comida para mim. Ele falou: só tem esse restinho de farinha, um restinho de azeite, vou fazer um pão, entregar para o meu filho, um pouco e a gente morre. Vai acabar
diabo, né? Uma criança, ele foi para ele primeiro. Mas Deus já tinha falado, Elias já tinha falado, se você tiver fé, não vai faltar farinha e nem azeite. Mas não deu outra. Por quê? Porque o Senhor, ele escancara as janelas dos céus. Quero dizer mais, o tempo já se esgotou. Amanhã eu continuo com a oferta. Hoje a oferta da manta pode ser a manta e a doente. Pode ser amanhã, pode ser amanhã. Eu termino isso aqui. Mas irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. Você tem sido, amanhã a gente vai tocar no assunto de dízimo. Você tem sido fiel no dízimo. A incidência de fidelidade no dízimo é maior do que nas ofertas. Em 1930, para cada real do dólar de dízimo, era mais ou menos 50 centavos de oferta. Há 5 anos atrás, para cada real de dízimo, 0,07 de oferta. Compreende? A incidência de oferta incluindo mais e mais. E onde está a nossa gratidão? Nosso reconhecimento do amor de Deus. Volto a frisar, igual o Ellen White disse. Lá no passado, um quarto da renda era para o Senhor, 10% de dízimo, 15% de oferta. No tempo que nós estamos vivendo, deveríamos entregar menos. Seja fiel, seja leal. Pastor, olha, eu falhei, tenho falhado, o que eu faço? Eu vou te dizer em nome de Jesus, agora, se você propor no seu coração ser fiel a Deus, colocar em dias a sua situação, antes de você receber o teu salário, Deus já vai abrir as portas. Não é lá, pastor, quando o meu salário chegar, eu quero acertar. Pois é, bênçãos vão cair antes ainda. E alguém que estava devendo para você, você nem lembra mais. Se alguém vai trazer, lembra que estava te devendo, e você vai receber. Era um negócio que você, sabe, já tinha se esquecido. Deus vai abrir portas, Deus vai escancarar. Mas seja fiel, seja leal. Seja fiel, seja leal. A maior de todas as ofertas, qual foi? Jesus Cristo vindo para morar entre nós e para nos resgatar. Qual é a nossa maior oferta? É o nosso dinheiro? Nossa maior oferta é a nossa vida. Entregue a sua vida a Jesus. Ouça com atenção este hino. Braços abertos, fala do sacrifício de Jesus. Aceite o sacrifício de Jesus e com espírito de gratidão entregue a sua vida a Ele, para que nós possamos, queridos, anunciar a volta de Jesus. Deus não precisa dos nossos recursos, nós precisamos de Deus, e Ele vai derramar bênçãos ilimitadas. Então a gente conclui esse tema e entra na questão dos dízimos.
Talvez algum dia você compreenda toda a luz que a Deus suportou por você. Jesus poderia usar os seus braços e deixar a humanidade perecer. E assim sendo, Pai, nós iremos nos achegar mais e mais à semelhança do caráter de Cristo. E quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, estaremos preparados para herdar as mansões celestiais. A Tua palavra nos diz: se formos fiéis no pouco, então o Senhor nos dará como mordomos grandes riquezas na eternidade. Bondoso Deus, que todos os que estamos aqui nesta noite possamos nos entregar ao Senhor e possamos, Pai querido, viver para honrar e glorificar o Teu nome. E ao voltarmos para os nossos lares agora, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e continue a nos impressionar,
Em nome de Jesus, rogamos estas bênçãos e já agradecemos. Amém, Senhor. Amém.